Boa noite a você que está chegando para a nossa live desta quinta-feira. Boa noite, bem-vindo, bem-vinda, você de todo canto, de todo lugar, que partilha conosco esse bate-papo nas noites de quinta-feira. Sobre a mesa, sempre um documento do magistério do Papa Francisco. Já caminhamos com a Evangelii Gaudium, já caminhamos com a Laudato Si, e estamos agora aprofundando a Amoris Laetitia. Esse documento, esta exortação apostólica que o Papa Francisco publicou depois de duas sessões, uma ordinária e uma extraordinária do Sínodo dos Bispos. Está sobre a mesa a Laudato Si. Boa noite, Pedro. Boa noite, Mariângela. Deus abençoe. Boa noite, Miriam. Boa noite, Rosana Tavares. Boa noite a todos e todas que chegam à nossa sala de bate-papo. Fernando, boa noite. Para partilhar desta conversa. Boa noite, Débora. Deus abençoe. Elizabeth, boa noite. Boa noite, Angelita. Deus abençoe. Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas à nossa conversa. Boa noite, Wilson. Boa noite, tia Celinha. Bem-vindos, bem-vindas para a nossa conversa sobre o capítulo 4 da Amoris Laetitia nesta noite. Ju, boa noite. Bem-vinda. Deus abençoe. Boa noite, Ricardo. Deus abençoe. Cris também. Boa noite a todos e todas. E também aqueles que não vão participar ao vivo, mas depois vão assistir esse bate-papo. Boa noite, Esther. Bem-vinda. Nós hoje vamos conversar sobre o capítulo 4 da Amoris Laetitia, que versa sobre o tema do amor no matrimônio. Você sabe que você pode compartilhar a nossa live, e se você compartilhar, os seus amigos, aqueles que te seguem na sua timeline, serão convidados a assistir também, a participar do nosso bate-papo. Por isso, não perca a oportunidade de compartilhar esta nossa live. Boa noite, Cida Menegucci. Boa noite, Juliana Maciel. Tia Celinha, hoje continuaremos com a lata da casa. Não a prata nem o ouro, mas a lata da casa. Boa noite, Sônia. Estamos aí quase chegando aos 40 participantes já. Ângela, boa noite, bem-vindos. Bastante gente de Três Pontas, também de Varginha, de muitos lugares da nossa diocese e com certeza também depois assistindo de outras dioceses. Obrigado a todos vocês que estão compartilhando a nossa live. O Facebook me avisa aqui que vocês estão compartilhando. Boa noite, Daniele, do Edinho, lá de Caxambu. Caxambu que fez aniversário ontem. Parabéns para todos os caxambuenses. Nesse 16 de setembro, celebraram o Dia da Cidade. Boa noite, Josiane, Deus abençoe. Boa noite, Soledad, que bom você por aqui. Boa noite, Maria Clara, Elaine Siqueira. Boa noite a todos e todas que vêm participar conosco da live de quinta-feira sobre a mesa. Você sabe também que a nossa live tem o apoio do Gustavo. Se você precisa de uma arte digital ou impressa, desenvolvida com bom gosto e profissionalismo, pede para o Gustavo. Entre em contato com ele pelo e-mail gustavo@opçãoartesgráficas, sem cedilha, sem tio e sem acento, .net.br. Gustavo@opçãoartesgráficas,
Com o Gustavo e a Gráfica Opção, você terá acesso a uma arte de qualidade, seja ela impressa ou digital. Se você quiser conhecer o trabalho do Gustavo, acesse o site pedeprogustavo.com.br. Lá você vai conhecer muitas artes desenvolvidas pelo Gustavo, inclusive as artes aqui da nossa live. Toda quinta-feira, aliás, toda semana, antes da quinta-feira, o Gustavo desenvolve a arte que nós usamos para divulgar a nossa live. É um grande parceiro do nosso trabalho evangelizador. Boa noite, Geralda. Boa noite, Ivone. Boa noite, Andréia. Boa noite, Rosimeire. Bem-vindas ao nosso bate-papo desta quinta-feira. Boa noite, Nutiele. Bem-vinda também ao Poço Fundo, aí marcando presença. Vamos lá, vamos começar o nosso bate-papo desta noite. Lembrando que eu pedi a vocês... Boa noite, Luciana. Olha, Caxambu aí. O que eu pedi a vocês na semana passada, que vocês deixassem as perguntas para o segundo momento. Outra vez, hoje nós não temos convidados. Espero, acho que é a última vez, né? Mas nós vamos conversar, eu e vocês. Por isso, para que vocês me ajudem, deixem para comentar as perguntas num segundo momento. Nesse primeiro momento da exposição, ter que prestar atenção ali nos comentários me distrai um pouco e me dificulta aqui o raciocínio que eu tenho que lhes apresentar. O capítulo 4 da Amoris Laetitia tem por título O Amor no Matrimônio. E o Papa começa com a frase que eu pus aí na apresentação da nossa live. Ele diz: tudo o que foi dito não é suficiente para exprimir o evangelho do matrimônio e da família, se não nos detivermos particularmente a falar do amor. Tudo o que foi dito, o quê? O capítulo 3º, o capítulo que nós estudamos na quinta-feira passada, que tinha esse título, o Evangelho do Amor e da Família, e que versava sobre a doutrina da Igreja a respeito do matrimônio. E o Papa diz, isso é pouco, não basta falar da doutrina da Igreja sobre o matrimônio. Se nós não falarmos do amor, nós não anunciamos o Evangelho do matrimônio e da família. O Evangelho do matrimônio e da família se concentra, encontra a sua plenitude no amor conjugal. O Papa diz ainda, não podemos estimular a doação recíproca, foi isso que nós aprendemos que é o matrimônio, e a fidelidade, se não estimularmos antes o crescimento, a consolidação e o aprofundamento do amor conjugal e familiar. O Papa é jesuíta, e os jesuítas gostam muito deste método de usar 3 palavras ou 3 verbos. Então, o Papa está sempre se fazendo uso desse método. E ele diz, nós precisamos estimular o crescimento do amor, a consolidação do amor e o aprofundamento do amor. Se o amor é o fundamento do matrimônio e da família, ele precisa crescer. Sim, crescer para cima, crescer e aparecer, mas ele precisa se consolidar. O que é consolidar? É crescer na sua força, é crescer na sua solidez. E ele precisa se aprofundar. Aprofundar é crescer para baixo.
Então, o amor no matrimônio e na família, ele precisa crescer para baixo, crescer na sua solidez, para que então ele cresça para cima e realize a sua vocação de ser sinal do amor de Deus. A graça do sacramento do matrimônio, diz o Papa, é precisamente para isso. E citando o Catecismo da Igreja Católica, no número 1641, o Papa diz: a graça do matrimônio é para aperfeiçoar o amor dos cônjuges. Aperfeiçoar, tornar mais perfeito. Essa perfeição, ele vai nos dizer ao longo do capítulo, é progressiva, nunca está pronta. Ela se dá no crescimento, no aprofundamento e na consolidação do amor. E o Papa diz: o amor é o fundamento. Não há outro fundamento para o matrimônio e para a família senão o amor. Mas o amor é tão usado, ele parece desfigurado. Hoje se fala tanto de amor, se fala tão facilmente, eu te amo, que o Papa nos diz, é preciso aprofundar mais do que esse conceito, essa experiência que é o amor. E para aprofundar essa experiência que é o amor, o Papa nos convida nesse capítulo, e é o cerne do capítulo 4, a fazermos juntos uma meditação do cântico, do hino ao amor da primeira carta aos Coríntios. E nós começamos então por aí, lendo este cântico que São Paulo recolheu na sua primeira carta aos Coríntios. O amor é paciente, o amor é prestativo, não é invejoso, não é arrogante nem orgulhoso, nada faz de inconveniente, não procura o seu próprio interesse, não se irrita, não guarda ressentimento, não se alegra com a injustiça, mas rejubila com a verdade, tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, versículos 4 a 7. Eu costumo dizer sempre, quando comento algo da primeira carta aos Coríntios, que essa carta é uma carta muito importante, porque ela é uma das cartas autógrafas de São Paulo, escritas pelo próprio Paulo e seus auxiliares, e é um dos primeiros, não é o primeiro, mas é um dos primeiros registros do Novo Testamento. Então, tudo aquilo que a carta aos Coríntios apresenta, ela está apresentando em primeira mão. É a primeira vez que isto aparece no Novo Testamento. E o hino ao amor, do capítulo 13 desta primeira carta aos Coríntios, está aí, na aurora do Novo Testamento. No capítulo 7, que o Papa citou no capítulo passado da exortação, já aparece a primeira notícia do matrimônio. E agora, no capítulo 13, São Paulo transcreve este cântico, este hino, que fala do amor, que é, então, como diz o Papa Francisco, o fundamento do matrimônio e da família. E o Papa, então, como eu disse, nos convida a uma meditação. Nós vamos aqui quase fazer um retiro. Vamos quase fazer um grande exame de consciência, especialmente para vocês que são casados. Porque o Papa vai nos direcionar a examinar cada expressão do cântico, do hino de São Paulo aos Coríntios sobre o amor. E ele diz: vejamos as qualidades do amor no cotidiano da família, pois esse subtítulo é o nosso amor cotidiano.
E o Papa começa nos ajudando a entender a primeira característica, a primeira qualidade do amor, a paciência. Os números que vão aparecer entre parênteses são os números dos parágrafos da exortação apostólica Amoris Laetitia. Então, o que é a paciência? E o Papa nos ajuda a compreender. Paciência é a lentidão para a ira. E ele cita Números 14, 18 e Êxodo 34, 6, quando os autores sagrados dizem que Deus é lento para a ira, o que significa que Deus é paciente. Ele não se deixa levar pelos impulsos. A paciência é precisamente isso, ser lento para irar-se, não se deixar levar pelos impulsos, evitar agredir para dar tempo ao arrependimento. É por isso que Deus é lento para a ira, porque Ele está preocupado em nos oferecer tempo, em nos dar oportunidade para o nosso arrependimento. Nós devemos aprender com Deus e ser também pacientes, não irarmos-nos muito rapidamente, né? E se a gente não se ira na hora, depois a coisa passa, e é bom que passe, para que o outro, aquele que nos fez o mal, tenha tempo para arrepender-se. A paciência é uma qualidade de Deus no exercício da sua misericórdia, que nós somos chamados a imitar. Imitar a misericórdia e imitar a paciência no exercício da misericórdia. Não é permitir que nos maltratem permanentemente. Não é tolerar agressões ou permitir que nos tratem como objeto. O Papa diz isso na exortação apostólica. Paciência não é permitir que nos maltratem, não é tolerar agressões ou permitir que nos tratem como objetos. Isso tem outro nome. A impaciência, por sua vez, que gera a agressividade, nasce do egocentrismo, quando eu me coloco no centro, e do império da minha vontade. Eu me torno impaciente e, consequentemente, agressivo quando eu me sinto o centro de todas as coisas e quando eu quero que a minha vontade seja cumprida, seja realizada. Aí está a raiz da impaciência. Eu não sei, acho que não contei para vocês ainda não, mas já contei em vários grupos, em algumas lives talvez. Não ter paciência é o pecado, de longe, que eu mais escuto no confessionário. Quase todo mundo que vem confessar conta que não tem paciência. Algumas vezes é verdade. Outras vezes é uma forma de esconder um pecado mais grave. Eu digo, não tenho paciência, fiz isso, fiz aquilo, e acabo não entrando mesmo na questão do pecado na confissão. Às vezes é uma muleta, aquelas palavras que eu uso para ganhar tempo naquela situação. Acham muitas pessoas que não ter paciência é um pecadinho leve, é um pecadinho simples, o padre nem vai considerar muito isso, então eu vou dizer que não tenho paciência, e até acho que não tenho mesmo, né? É preciso cultivar a paciência, especialmente no matrimônio e na família, porque esta é a forma de Deus usar de misericórdia para conosco e nós devemos usá-la uns com os outros. A paciência se reforça quando eu reconheço os direitos do outro de viver comigo, mesmo que me seja um estorvo, aceitando mesmo quando me desagrada. O outro não foi criado para me agradar. O outro foi criado para ser ele mesmo.
Mesmo que ele me seja um estorvo, mesmo que ele não me agrade, ele tem direito de existir. Ele tem direito de viver. E por isso, eu preciso agir com paciência para com ele. E quando eu reconheço esse direito do outro, de ser quem ele é, de existir da forma que a sua maturidade conseguiu alcançar, eu me torno mais paciente, porque dou a ele o direito de ser. A segunda atitude que o Papa nos convida a meditar, e que está lá no hino da caridade, é o amor é prestativo. É a atitude do serviço. A paciência não pode ser passiva. Não pode mutar-se em indiferença. Cuidado com isso. Paciência não é indiferença. E paciência não pode se transformar em indiferença. A paciência precisa ser acompanhada por ações, por reações dinâmicas e criativas. A paciência é ativa. O amor é ativo. Amar no hebraico, ahav, é sinônimo de fazer o bem. É um verbo ativo. É um verbo de ação. É dar-se sem reclamar pagamento. Então, junto com a paciência, tem que vir o espírito de serviço. Tem que vir o espírito, tem que ser prestativo, porque o amor é prestativo. Na família deve ser assim. Nós não devemos esperar cobrança. Nós devemos nos adiantar no serviço. Nos adiantar, ser prestativos. Se não formos prestativos na família, onde é que nós seremos? Terceira qualidade do amor, do hino de São Paulo: o amor não é invejoso ou ciumento. Começa agora uma série de não. Como é que o amor não é? Não é invejoso ou ciumento. Inveja é uma tristeza pelo bem alheio, enquanto o amor nos faz sair de nós mesmos e apreciar o sucesso dos outros sem sentir-se ameaçado. O invejoso se entristece pelo sucesso do outro. Aquele que ama se alegra pelo sucesso do outro. O amor nos leva a reconhecer o direito de cada ser humano à felicidade e à realização. Todo mundo tem direito de ser feliz. Todo mundo tem direito de se realizar. Então, o sucesso do outro não é uma ameaça à minha felicidade ou ao meu sucesso. O sucesso do outro é para eu me alegrar com ele. Por isso eu não posso ser invejoso ou ciumento. Zeloso é a palavra usada pelo grego. Eu não posso ter zelo do sucesso do outro. Preciso me alegrar. O mesmo amor que me faz reconhecer o direito de cada pessoa a ser feliz e se realizar, ele nos leva à indignação por alguns terem muito e outros não terem nada. E a lutar pela justiça enquanto equidade, ou seja, enquanto igualdade de oportunidades. Quando nós olhamos para o pobre, quando nós olhamos para o frágil, quando nós olhamos para o excluído e defendemos para ele oportunidades iguais ao rico, ou pelo menos oportunidades iguais àqueles que têm mais oportunidades, nós não estamos com inveja das oportunidades do rico. Nós estamos, sim, indignados, porque as oportunidades foram distribuídas por Deus para todos, e não para alguns selecionados. Quarta
característica do amor no hino de São Paulo. O amor não é arrogante nem orgulhoso. O amor não se vangloria, não é pedante, não se empenha em mostrar-se superior para impressionar os outros, não se engrandece, não se incha. Características ou comportamentos tão comuns nas pessoas, em nós mesmos, né? Vangloriar-se, inchar-se, ser pedante, mostrar-se sempre e sempre melhor, querer sempre ocupar a cena. Pelo contrário, quem ama não só evita falar muito de si mesmo, mas porque está sentado nos outros, sabe manter-se no seu lugar sem pretender estar no centro. É muito recorrente nesse capítulo essa forma de compreender o amor. O amar é sair do centro. Amar é sair do foco. Amar é colocar o amado, a amada, no centro, no foco. E tudo fazer para ele. Por isso, então, o amor não é orgulhoso nem arrogante. O que nos faz grandes é o amor, que compreende, cuida e integra, e está atento aos mais fracos. É isso que nos torna verdadeiramente grandes. Nós não somos bons quando nos mostramos bons. Nós não somos bons quando falamos exaltando as nossas qualidades. Nós não somos bons quando impomos sobre os outros as nossas vontades. Nós somos bons quando cuidamos, quando integramos, quando compreendemos os mais fracos nas suas realidades, nas suas fraquezas. A humildade, portanto, pertence ao amor, pois é necessária para compreender, desculpar e servir o outro de coração. Sem humildade não há amor. O amor não mora junto com o orgulho e com a arrogância. O amor não ocupa o mesmo habitat do orgulho e da arrogância. Para amar, é indispensável curar o orgulho e cultivar a humildade. O Papa retoma aqui uma frase do Evangelho de São Mateus que eu gosto muito. Ele recorda São Mateus no capítulo 20, versículo 26, quando Jesus diz: entre vós não deve ser assim. E diz o Papa: a lógica do amor cristão não é a de quem se considera superior aos outros e precisa fazer-lhe sentir o seu poder, mas a de quem no meio de vós quiser ser o primeiro, seja o vosso servo. A lógica do amor cristão é a lógica do serviço, é a lógica da entrega, e não a lógica de quem ocupa o centro, de quem ocupa o ponto mais alto. Essa é a lógica do poder. Na família, não pode reinar a lógica do domínio de um sobre outros, nem a competição para ver quem é mais inteligente, quem é mais bonito, quem é o mais poderoso, porque esta lógica do poder acaba com o amor. Quando esta lógica entra na família e no matrimônio, ela vai minando o amor. Quinta qualidade do amor, ou não qualidade do amor, apresentado por São Paulo no hino da primeira carta aos Coríntios. O amor não é inconveniente. O que é isso? O Papa chama
de amabilidade. Não é inconveniente quem é amável. E o amor, aliás, amar é também tornar-se amável. Quem ama não é rude, mas é afável no trato. Nós até temos o costume de dizer, né, informalmente, que quem é rude, quem é grosso, quem não trata bem as pessoas é mal amado. É exatamente isso. Quem ama, não quem é amado, mas quem ama tem que ser amável, tem que tratar com afabilidade as pessoas, por modos, palavras e gestos. Quem ama é cortês, detesta fazer os outros sofrer, sabe ouvir, falar e, sobretudo, sabe calar. Ser amável não é uma opção, é uma exigência irrenunciável do amor. E por isso, uma exigência irrenunciável do ser cristão. A isto está obrigado todo o ser humano. Entrar na vida do outro exige delicadeza, respeito e confiabilidade. Nós não podemos invadir o espaço existencial do outro sem essas três características: delicadeza, profundo respeito e confiabilidade. Quando eu entro na vida de alguém, esse alguém precisa poder confiar em mim e encontrar em mim esta confiabilidade. Quanto mais íntimo e profundo for o amor, maior deve ser o respeito pela liberdade e a reverência pelo outro. Quanto mais íntimo e profundo for o amor, maior deve ser o respeito pela liberdade do outro e a reverência por ele. O amor não nasce nem cresce onde só se vê e se evidencia o defeito, o limite, o erro alheio. Às vezes, nos nossos relacionamentos, especialmente nos relacionamentos de vocês casados, é muito fácil entrar nessa dinâmica de só ver o defeito do outro, só ver o limite do outro, só ver o erro do outro. Se nós entramos nessa dinâmica, o amor embota, ele não cresce. Muitas vezes nós entramos nessa dinâmica para ocultar, para esconder os nossos próprios erros, limites e defeitos. Quando o olhar é amável, os limites são superados num projeto comum. Não é negar os limites do outro, não é negar os defeitos do outro, mas exercer com amabilidade a complementariedade. Você tem esses limites, eu tenho outros. Você supre os meus limites e eu supro os seus limites. Assim nós formamos um projeto comum, aonde ao invés de ressaltar, de apontar, de cutucar o erro do outro, nós vamos buscando juntos, sempre um suportando o outro, suprindo o que falta ao outro. Quem ama, incentiva. Quem ama, conforta. Quem ama, fortalece, consola e estimula o outro. Quem ama nunca denigre o outro, nunca diminui o outro, nunca rebaixa o outro. Pelo contrário, quem ama estimula, incentiva, conforta. Sexta característica do amor, segundo o hino da Carta aos Coríntios. O amor não é interesseiro.
mas é desprendido. Embora seja verdade que para amar o outro, antes é preciso amar-se a si mesmo, o amor não busca seus próprios interesses. Uma certa prioridade do amor próprio só é admissível como condição psicológica para amar o outro. Pois São Tomás de Aquino explica, na Suma Teológica, que é mais próprio do amor querer amar do que querer ser amado. Então, o amor não é interesseiro. Eu acho que aqui está um grande problema da concepção moderna de amor. Muitos casais, e às vezes até entre vocês, casam para ser feliz. Isso é interesse. Isso não é gratuidade. Isso não é amor. O amor não é interesseiro. Ele é desprendido. Eu me caso porque te amo e quero fazer você feliz. Se eu for feliz, é consequência. Percebe? É uma questão séria, essa questão do interesse. Nem mesmo o interesse na minha felicidade. O amor pleno, ele é oblativo, ele é entrega. E nós chamamos o matrimônio, no capítulo passado, de mútua doação, de mútua entrega. Ele é pura entrega, é pura gratuidade. Não é interesseiro, mas desprendido. Sétima característica do amor, o amor não se irrita. E tem muita gente que vai achar que não ama porque se irrita com muita facilidade. O que significa não se irritar? O amor não reage a algo exterior com indignação interior, com violência interna. A violência não é só externa. A violência externa é a plenitude de uma violência que nasceu interna. Às vezes, nós passamos toda a vida com uma violência interna, querendo esmagar uma pessoa, mas nunca esmagamos. Isso é ira. Essa violência interna é a ira. Ela é uma agressividade íntima. É um desejo recôndito, escondido, de evitar o outro. Sabe o que é a ira gera? A ira gera o isolamento e o adoecimento. Quem cultiva essa atitude de irritação, de ira, vai ter câncer. A gente brinca, né? É por quê? Porque vai somatizar essa revolta interior e muitas vezes nem vai dar vazão a essa revolta. Vai viver irritado. E nós não gostamos de conviver com pessoas irritadas. Aos poucos nós vamos isolando essas pessoas. Estão sempre irritadas, ficam bravas com qualquer coisa. A gente não pode fazer uma brincadeira. A gente tem que medir as palavras. A gente não gosta, a gente não tem tempo para isso. Por isso, é normal que as pessoas que se irritam em demasia fiquem isoladas e criem uma doença. A indignação é saudável. A ira, não. O que é a indignação? É quando essa revolta interior nos leva a reagir perante uma grave injustiça. Mas quando essa revolta interior tende a impregnar todas as nossas atitudes para com os outros, isso é prejudicial. Por isso nós temos que tomar cuidado. Tomar cuidado com a irritação, com a ira. Uma coisa é sentir a força da agressividade que irrompe de dentro de nós, e outra é consentir nela,
deixar que se torne uma atitude permanente. Precisamos cuidar disso. Por isso, que o sol não se ponha sobre o vosso ressentimento, diz a carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 26. É preciso sempre restabelecer a harmonia familiar com pequenos gestos. Na primeira visita que o Papa fez a Assis, logo no início do seu ministério, ele, numa conversa, numa fala informal, ele disse aos casais: podem até de vez em quando voar uns pratos, voar umas panelas na casa de vocês, mas nunca durmam em desentendimento. Nunca durmam sem fazer as pazes. Nunca durmam sem restabelecer a harmonia do lar. E agora, na Amoris Laetitia, o Papa diz: esse restabelecimento da harmonia não precisa ser uma DR, não precisa ser uma conversa daquelas longas e extremamente difíceis. Não. Pode se restabelecer a harmonia com um simples gesto, com uma carícia. Diz o Papa, às vezes nem é preciso palavras, mas é importante que não se ponha o sol sobre a vossa ira. Eu tenho certeza que vocês já escutaram, às vezes até nos cursos de noivos mais antigos, né, que o casal que dorme virado, cada um do seu lado, o diabo dorme no meio. Não é assim? É verdade. O mal está ali semeado e começa a hospedar-se no meio do casal. Nós não podemos hospedar o mal entre nós. A melhor reação a uma moléstia interior será sempre abençoar de coração, diz o Papa. Ou seja, desejar o bem. Nunca ceder à violência. Nem mesmo à violência interior. Eu queria te esganar, mas não faço nada. Né? Não, nem essa violência interior nós devemos hospedar. A melhor reação é sempre a bênção. Dizer bem, louvar a Deus. Né? Não precisa ser uma bênção explícita. Né? Às vezes a bênção explícita vai irritar ainda mais o outro. Mas cuidar do seu coração, bem dizer no seu coração. Seu esposo está irritado, falando alto, diga lá dentro de você mesmo: Deus seja louvado por ele. Deus seja bendito, porque se ele não fosse meu esposo, ele não estaria aqui brigando. A sua mulher está falando mais do que qualquer coisa. Não fique com raiva dela. Diga: Deus seja louvado. Eu só estou irritado pelo tanto que ela fala, porque ela é a minha mulher. E que bom que ela é a minha mulher. Deus me deu, Deus seja louvado por isso. Oitava qualidade do amor. O amor não guarda ressentimento. O amor perdoa sempre. Como eu estava dizendo, o amor não hospeda maus sentimentos em seu íntimo, mas perdoa, age positivamente, procurando compreender a fraqueza alheia e encontrar desculpas para o outro. Amar significa isso. Quando eu bendigo a Deus pelo que o outro está, pela moléstia que o outro está causando, eu já procuro desculpas. Ele está irritado hoje porque deve ter acontecido alguma coisa lá no trabalho. Ela está assim hoje, deve ser TPM. Quem ama, já vai buscar uma desculpa, não para o seu erro, mas para o mal que o outro está cometendo. Lembrem-se sempre de Jesus na cruz. Foi isso que ele fez. Ele disse: Pai, perdoai-lhes.
Qual é a desculpa para perdoá-los? Eles não sabem o que fazem. Eles estão na ignorância. É isso que Jesus fez e é isso que Jesus nos ensina a fazer. Não guardar rancor, mas bem dizer e encontrar desculpas para o outro. No entanto, nós vamos na contramão. A tendência nossa é acumular culpas, mágoas, maldades, más intenções, ressentimentos. E quando a gente não guarda o que é real, a gente até cria. Ah, ele deve estar me tratando assim porque tem outra. Ah, ela deve estar fazendo isso porque tem outro. E não tem nada. A gente cria como mecanismo de defesa. Acha desculpa para nós hospedarmos maus sentimentos no coração, em vez de achar desculpas para a moléstia do outro. E às vezes isso é tão grave, a ponto de que o mínimo erro ou a mínima queda do outro, do cônjuge, põe em risco a estabilidade do amor e da família. Por não ser avaliado com isenção ou benevolência, mas a partir de todo o mal que foi hospedado no nosso coração. Hospedar o ressentimento, guardar mágoa, cultivar rancor dentro do casamento ou da família é muito prejudicial. Porque nós vamos perdendo, é isso que o Papa está dizendo, nós vamos perdendo a capacidade de julgar a atitude do outro com isonomia. E daqui a pouco, o outro quebra um copo lavando a louça e a casa vem inteira abaixo. Qual é o pecado de quebrar um copo? Nenhum. Mas quando eu me iro, quando eu me irrito com aquele que quebrou o copo, eu estou fazendo isso a partir de todo o rancor, de toda a raiva, de toda a maldade que eu fui guardando num monte de coisas que ele me desagradou, que ela me desagradou. Ao invés de abençoar e de encontrar desculpas para o outro, eu fui guardando, hospedando. Eu gosto muito dessa expressão. Eu fui hospedando o mal dentro de mim. Perdoar não é fácil. O Papa reconhece. Mas família só se conserva e aperfeiçoa com um grande espírito de sacrifício. Jesus não disse que era fácil. Jesus disse que era preciso, que era necessário, que era uma cruz, que é preciso abraçar a cruz para segui-lo. Seguir Jesus não é fácil. Como perdoar não é fácil. Mas para seguir Jesus é absolutamente necessário perdoar. Outro elemento que o Papa coloca nessa questão do perdão é que só perdoa quem se perdoa. Muito importante. Faz-nos falta rezar a nossa própria história, aceitarmos-nos como nós somos, aprender a conviver com os nossos limites, perdoarmos-nos a nós mesmos, para então sermos capazes de agir assim com os outros. No entanto, a primeira e mais fundamental experiência do perdão é a de ser perdoados, redimidos gratuitamente por Deus. Como nós recordávamos no Evangelho do último domingo. Perdoar quanto? Até 7 vezes? Não. Até 70 vezes 7. Eu dizia, parafraseando Santo Agostinho, que diz que a medida do amor é amar sem limites, eu dizia que a medida do perdão é perdoar sem limites. Mas aqui nós temos, percebam, 3 coisas. A necessidade de perdoar o outro, mas antes, a necessidade de se perdoar
E antes ainda, como necessidade fundamental, a de experimentar o perdão e a misericórdia de Deus. Deus nos perdoou totalmente. Todos os nossos pecados já foram perdoados na cruz de Cristo. Ninguém vai pagar por eles. A salvação já está garantida, já está paga. Nós precisamos é só caminhar para ela. Deus nos perdoou gratuitamente, sem mérito algum da nossa parte. Se aceitamos que o amor de Deus é incondicional, que o carinho do Pai misericordioso não se deve a comprar ou pagar, então poderemos amar sem limites, perdoar aos outros, ainda que tenham sido injustos conosco, porque nós teremos aprendido a arte da gratuidade no amor. Não é preciso perdoar quando o outro é bonzinho comigo, quando o outro é benevolente comigo. Eu preciso perdoar justamente quando o outro peca, quando o outro faz mal. E por isso eu tenho que ser gratuito. Por isso eu tenho que oferecer gratuitamente o perdão como expressão madura do amor. Nona característica do amor no hino de São Paulo: o amor não se alegra com a injustiça, mas rejubila com a verdade. Não se alegra nem mesmo interiormente ou secretamente com a injustiça, mas se rejubila com o bem do outro, com o sucesso do outro. Isso é impossível para quem sente a necessidade de estar sempre a comparar-se ou a competir, inclusive com o próprio cônjuge. Não é saudável você estar sempre se comparando com ele ou com ela. Não é saudável você estar sempre competindo com ele ou com ela, a não ser que seja competir no amor. Eu te amo mais, eu te perdoo mais, eu sou mais paciente, eu me irrito menos. Mas para se alegrar com o sucesso do outro, não pode haver competição. Nosso Senhor aprecia, diz o Papa, de modo especial quem se alegra com a felicidade do outro. 10ª qualidade, não vamos muito longe mais, o tempo já vai adiantado, não é? Mas 10ª qualidade do amor, ele tudo desculpa. Agora nós começamos as últimas 4 qualidades, que todas elas começam com panta, tudo. Tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Então, tudo desculpa. O que significa isso? Contém a inclinação de emitir um juízo, uma condenação dura e implacável, seja interior ou expressa por palavras. Quando o outro diz uma coisa que lhe desagrada, quando o outro faz uma coisa que lhe desagrada, ou até mesmo um mal, você não vai imediatamente emitir juízo. Você vai tudo desculpar. Vai suspender o juízo. Mesmo que seja um juízo interior. Ah, eu não disse nada, padre, mas eu pensei. E pensei muito mal. E continuo pensando aquilo que pensei, embora não tenha dito nada ao meu cônjuge. Não. Tudo desculpar significa suspender esse juízo, não emiti-lo, nem sequer pensá-lo. Jamais danificar a imagem do cônjuge, nem para você, nem para o outro. A difamação é um grave pecado, pois é muito difícil de se reparar. E às vezes a difamação entra no relacionamento conjugal.
A única coisa que você tem a falar do seu marido são os defeitos, os limites, os erros dele. A única coisa que você tem a falar da sua esposa é denegri-la. Não, a difamação não pode entrar na vida conjugal e familiar, em nenhum outro espaço da nossa vida, porque ela é um pecado grave devido à dificuldade de se reparar a difamação. O amor nos leva a preservar a boa fama, até mesmo dos nossos inimigos. Nossos erros são sempre uma parte de nós, mas só uma parte. Nunca a integridade ou a integralidade de uma pessoa. Até os nossos inimigos, o mal que eles nos fazem não é o todo deles. Eles têm algo de bom. Eles não são somente o erro. Até mesmo os criminosos. Há muita gente que não compreende, por exemplo, a pastoral carcerária. Uma pastoral desafiadora, necessária, mas estreitamente ligada ao amor misericordioso de Deus. O que significa ir ao encontro dos encarcerados? O que significa ir ao encontro dos criminosos? Significa expressar com as próprias atitudes que, por pior que tenha sido o crime que ele fez, ele não deixou de ser imagem e semelhança de Deus. O crime não é tudo nele. O crime é uma parte dele. Mas eu não posso tomar o todo pela parte. Eu preciso reconhecer que existe bem nele, apesar dele ser chamado de mal. Eu preciso reconhecer, por amor, que apesar dele ter me feito mal, dele ter feito mal à minha família, existe algo de bom nele. E se não existir nada mais de bom nele, ele é a imagem e semelhança de Deus. É um filho amado por Deus. E isso basta. Isso basta para que nós não lhe queiramos a morte. Por isso a igreja não admite, e o Papa Francisco fez constar isso no Catecismo da Igreja Católica, a pena de morte é inadmissível para a igreja. Porque matar alguém por um crime, por pior que ele seja, significa tomar o todo pela parte. Significa dizer que aquela pessoa toda é o crime que ela cometeu. E não é. Porque a imagem de Deus está ali. Deus a ama. Ele é um filho ou uma filha de Deus, mesmo sendo um criminoso. Se nós aplicamos isso a um criminoso que é assistido pela pastoral carcerária, precisamos aplicar isso também ao cônjuge, também à cônjuge, também ao filho que erra, também ao pai e à mãe que erram. O amor terreno será sempre imperfeito e limitado. E por isso deverá sempre saber guardar silêncio sobre os limites do amado. Quando nós julgamos e proclamamos os erros dos outros, é sinal de que nós nos achamos perfeitos. É sinal de que nós nos achamos inerrantes, incapazes de errar. Mas quando nós tomamos consciência da nossa própria condição falha, nós amamos com amor imperfeito, nós compreendemos que o outro também pode amar na imperfeição terrena do amor. 11ª qualidade do amor, segundo tudo crê. Esse crer que está aí na carta aos Coríntios é o verbo pisteuo, que é o verbo usado no credo para dizer creio em Deus Pai, creio em Jesus Cristo.
Mas aqui na carta aos Coríntios, por causa do contexto, ele não deve ser traduzido por fé. Crer tudo não significa ter fé em tudo. Significa confiar. A confiança torna possível uma relação em liberdade. Amar é confiar. Amar é renunciar a controlar tudo, a possuir o outro, a dominar a vida do outro. Amar com confiança possibilita espaços de autonomia, possibilita abertura ao mundo, possibilita novas e enriquecedoras experiências. O Papa diz que uma endogamia sem horizontes mata. O que é uma endogamia? É um relacionamento absolutamente fechado um no outro. Um só enxerga o outro e o enxerga como posse. Perdão. Como alguém que eu tenho que controlar, que eu tenho que monitorar todo o tempo. Isso mata um casamento. E muitos casamentos morrem por fechamento endogâmico. O casal precisa ter amigos. O marido precisa ter seus amigos e suas amigas. A esposa precisa ter seus amigos e suas amigas. E é preciso, a partir da confiança, haver espaços de abertura, de autonomia, momentos de individualidade, que depois vão enriquecer o casamento, vão enriquecer a família. Essa endogamia fechada, ela cria uma monotonia dentro do casal insuportável. Ninguém nunca tem algo para contar para o outro, porque o outro estava sempre do lado vigiando. Ninguém tem uma história para contar para o outro. Por quê? Porque o outro já conheceu a história na hora que ela aconteceu ou na hora que eu ouvi. Não pode ser um fechamento, um matrimônio. Por isso a confiança é fundamental. O amor sempre confia. Ele parte do beneplácito do outro. Ou seja, eu dou sempre ao outro, em primeiro lugar, o direito de fazer o bem. Eu confio nele. E mesmo quando o outro erra, eu não retiro essa confiança, porque eu sei que eu também erro. Errar faz parte da nossa condição humana. 12ª, o amor tudo espera. Ou seja, ele nunca desespera. Espera a conversão, espera o amadurecimento, espera que as potencialidades germinem e os limites sejam superados, porque crê no seu cônjuge e porque crê em Deus que o criou. Espera para além da vida, ancorado na certeza de que a ressurreição a todos nos transformará rumo à plenitude. Isso é muito bonito. Eu não sei, não é que eu não acredite na sua compreensão, mas eu gosto de ressaltar aquilo que é muito bonito. E que é profundo, não é beleza estética, e que é necessário para a nossa vivência. Se você tem consciência dos limites do seu cônjuge, eu tenho um cônjuge cheio de limites, ele não consegue entender, ele não consegue falar em público, ele não consegue isso, ele não consegue aquilo, ele não desenvolve o que faz, cheio de limites. Primeiro, olhe-se no espelho. Você também é cheio de limites. A primeira coisa tem que ser isso. O limite do outro tem que revelar o meu limite. E segundo, a ressurreição vai tirar todos os nossos limites. Vai nos levar à plenitude. Então, se nós entendemos o matrimônio em dimensão de eternidade, você só vai conhecer
a plenitude do seu esposo na eternidade. Você só vai conhecer a plenitude da sua esposa na eternidade. Para a gente entender como uma brincadeira. Você, quando conheceu a sua esposa, achava ela a garota mais linda do mundo. Casou-se com ela e a lei da gravidade estragou tudo que você admirava na juventude. Não se preocupe. Na ressurreição, você vai conhecer a beleza da sua esposa que você nunca conheceu, nem quando se apaixonou por ela. Porque na eternidade, todos os limites serão superados. O limite do bom, o limite do belo, o limite do verdadeiro, todos os limites serão superados. Por isso nós podemos esperar a conversão, esperar o amadurecimento e esperar para além da vida. Esperar rumo à plenitude. É o olhar sobrenatural sobre o cônjuge. Se você se casa, se você se casou e acredita na vida eterna e por isso quis fazer do seu matrimônio um sacramento, você tem que ter um olhar sobrenatural sobre o seu cônjuge. 13ª e última característica do amor, segundo o Papa Francisco e segundo a carta aos Coríntios, o amor tudo suporta. O que isso significa? Significa permanecer firme, com espírito positivo, em meio às contrariedades, numa resistência dinâmica e constante. É o amor que, apesar de tudo, não desiste. É o amor que tem algo de heroísmo. O amor não se deixa dominar pelo ressentimento, pelo desprezo das pessoas, ou pelo desejo de se lamentar ou vingar. O amor tudo suporta. Porque ele ganhou cerne. Porque ele ganhou consolidação. Ele ganhou sustentação. E por isso ele continua para sempre. Eu vou parar por aqui, porque o nosso horário vai longe, né? Muito mais longe do que o de costume. Mas eu queria só dizer uma coisinha sobre o número seguinte que o Papa trabalha, né? O número 120. Nós temos ainda mais 40 números pela frente, mas não vamos conseguir trabalhá-los todos aqui. Fica como dever de casa a leitura dos números seguintes. Mas eu queria apenas resgatar mais uma ideia do segundo ponto que o Papa trabalha, crescer na caridade conjugal. Caridade conjugal é o amor santificado, enriquecido e iluminado pela graça do sacramento do matrimônio, que une os esposos. É espiritual e oblativo, aquilo que os gregos chamam de ágape. Mas reúne também a ternura da amizade, que os gregos chamam de filia, e a paixão erótica, que os gregos chamam de eros. Os gregos têm essas três formas de dizer amor: eros, filia e ágape. Porém, quando o amor chega a esta qualidade oblativa espiritual, ao ágape, ele subsiste quando a filia e o eros se enfraquecem. Este amor é reflexo do amor de Cristo pela Igreja e permeia toda a vida conjugal. Para tanto, no matrimônio, Deus infunde nos noivos as características do seu amor de forma indelével, para que seja sinal sacramental do amor de Deus por nós. Nós costumamos, o que eu queria chegar era isso, nós costumamos dizer que o sacerdócio tem uma marca indelével, né? O sacerdócio, ele marca a pessoa para sempre.
né? Infunde na alma o sacerdócio de Cristo. O Papa está dizendo aqui que também no matrimônio, Deus infunde nos noivos as características do seu amor de forma indelével. Outra vez, nós compreendemos que matrimônio e ordem estão no mesmo patamar. São sacramentos de serviço, sacramentos que nos configuram a Cristo. Esta é a missão dos esposos, ser sinal do amor de Deus. Não é uma missão extrínseca, é uma missão intrínseca. O que quer dizer isso? Não é algo que eu pedi para você fazer e você pode fazer ou não. Não. É algo que brota do seu próprio ser. E aí eu quero concluir, embora não tenha concluído o todo do capítulo, lendo para vocês o número 122 da exortação apostólica. Tendo em vista tudo isso que nós meditamos, o Papa diz assim: todavia, convém não confundir planos diferentes, o nosso plano terreno com o plano celestial. Não se deve atirar para cima de duas pessoas limitadas o peso tremendo de ter que reproduzir perfeitamente a união que existe entre Cristo e a sua igreja. Porque o matrimônio, como sinal, implica um processo dinâmico que avança gradualmente com a progressiva integração dos dons de Deus. O Papa está dizendo que há uma gradualidade nesse processo. O amor vai amadurecendo. Mas para isso, nós precisamos entrar num processo de amadurecimento. Porque senão o amor vai embotando. E se o amor embotar, não há o que fazer. É preciso entrar na dinâmica do amadurecimento, reconhecendo as nossas limitações e querendo ser melhores para fazer melhor, para fazer mais feliz aqueles que estão junto conosco. Muito bem, terminamos aqui a exposição e agora eu vou, com a ajuda da Miriam, resgatar aqui algumas expressões, algumas perguntas, né? A Miriam me colocou aqui que o Pedro disse: aprendi essa semana que a paciência é a ciência da paz. A paciência é esse saber que conduz à paz, né? Que não cria guerra em todas as coisas. André Rossignoli disse: usamos muito a frase, dai-me paciência. Pois é uma oração, é uma prece. Mas como toda oração e toda prece, você precisa dispor-se àquilo que você pede. Se você pede, dai-me paciência, mas vive uma guerra constante, você nunca vai ter, você nunca vai acolher a paciência que Deus sempre quis dar. A Sirlene diz: eu não tenho muita paciência, mas tento me policiar o tempo todo. Ser prestativo eu aprendi e cultivo desde criança. Sirlene, é mentira que você não tem paciência. Você nunca perdeu a paciência comigo. Você tem paciência. Só que você seleciona aqueles com quem você pode perder a paciência e aqueles com quem você não pode perder a paciência, né? Lá no consultório você perde a paciência 3x2? Aposto que não. Então é isso, nós precisamos tomar consciência da necessidade de sermos pacientes. Pedi-la, como disse a Andréia, e dispormos-nos a ela. Pense em casa, normalmente é em casa que a gente perde a paciência, não é? Pense que o seu filho, que o seu esposo, que a sua filha, que a sua mãe é o seu patrão. Você não vai perder a paciência com eles mais, né? Porque com o patrão raramente a gente perde a paciência. Porque a gente sabe que precisa ser paciente.
Mas a gente precisa mais em casa do que com o patrão. Porque em casa, na família, é que esse amor precisa ser cultivado. A Patrícia Maciel diz, por pôr tudo em prática, que é o X da questão. Principalmente quando não se tem referência na infância. Cuidar da família hoje para termos o amor e o respeito sempre. Exatamente, Patrícia. A família, o casal, tem que ser referência para sua prole. Agora, nós não precisamos nos preocupar em pôr tudo em prática hoje. Nós precisamos pôr um pouquinho em prática hoje, um pouquinho amanhã, um pouquinho depois de amanhã, e assim, gradualmente. É o que o Papa disse no último número que eu li. Essa gradualidade. Oxalá, no dia do nosso encontro definitivo com Deus, a gente já tenha crescido, a gente já tenha amadurecido um pouquinho em cada uma dessas áreas. O que Deus quer ver em nós é o esforço, e não o alcance, não a plenitude. A Maria Helena diz, Padre, feliz de nós que estamos tendo o privilégio de ouvir essas palavras tão sábias. É verdade, Maria Helena. E eu me junto a você e a todos nós que ouvimos essas palavras tão sábias do Papa Francisco. De fato, ele nos ensina coisas maravilhosas com uma maestria incrível. A Iná Ferreira diz que pedir perdão sempre é assumir que errou. É por isso que é difícil. Porque pedir perdão enforca o nosso orgulho. E é por isso que é tão importante. Eu costumo dizer para as pessoas, é uma outra coisa que todo mundo fala, né? Padre, eu tenho vergonha de confessar. Eu digo, graças a Deus, se você tivesse orgulho do pecado, aí estava tudo perdido. É preciso mesmo ter vergonha. É preciso mesmo que seja difícil. Porque aí é que está o lucro dessa situação. Pedir perdão ao outro, pedir perdão a Deus, confessar-se. Nessa questão do perdão, o Papa aproxima muito a reflexão sem citar do matrimônio com a confissão. E são sacramentos relacionados. O casal que se exercita na confissão, ele tem mais facilidade de se perdoar no matrimônio e na família. Mas é preciso que seja difícil, porque aí a gente luta, aí a gente consegue. O difícil não é o impossível. O impossível não adianta a gente tentar. Agora, o difícil só significa que a gente tem que tentar mais um pouquinho. A Ângela diz, da força para Deus dá força, acho que é Deus que dá força para vivermos 43 anos juntos. Força nosso compromisso com o outro. Ah, que bom. Isso aí, Ângela. 43, vamos chegar nos 53, nos 63, enquanto Deus der vida e força para levar adiante essa consagração. A Nilza diz, 40 anos de casados. Deus seja louvado. Adriana Silvério diz, sinto que preciso me confessar. Que bom, Adriana. Eu disse no início que seria um exame de consciência, né? Muito obrigada. Reflexão extremamente necessária. Refletindo aqui. Olha, Adriana, pega depois o capítulo inteiro, leia de novo a partir disso que você ouviu hoje e você vai ver que isso vai dar uma confissão excelente. A Ivanísia diz, com tudo isso a gente chega à conclusão que é muito difícil amar. Não, Ivanísia, pelo contrário. Amar é a nossa vocação primeira. É desafiador, não é difícil. Mas para além da dificuldade que porventura exista, nós contamos com a graça. Amar não é uma atitude só nossa. Sempre que nós amamos, é Deus quem está amando em nós.
Nós nunca amamos sozinhos. Por isso que nós achamos difícil. Porque nós precisamos contar com a ajuda de Deus. Não é difícil, não. Você ama, tenho certeza. Amou o seu marido por quantos anos? O Baltazar, que eu conheci. Ama a sua família com tanto amor. Ama a catequese. Não é difícil amar, não. Ela tem seu nível de desafio. Mas é um desafio encantador. É o desafio da nossa vida. Santo Agostinho diz: ama e faz o que quiseres. São João da Cruz diz: no entardecer da vida, seremos julgados pelo amor. O amor está na origem, o amor está no fim, o amor está em cada dia, em cada instante da nossa vida. Não desanima, não. Continua firme, que vale a pena amar. A Nilza diz: que pena que muitos casais não estão se entendendo. Não estão se entendendo. Essa reflexão seria maravilhosa para todos os casais. Nilza, como quem não quer nada, copia o link dessa live e manda para os casais que você acha que precisam. Presente de setembro. Né? Se não tem uma ocasião para a gente dar presente, a gente cria. Olha, presente do Setembro Amarelo para vocês. Assistam juntos essa live. Né? Assim nós somos evangelizadores também e vamos ajudando os outros casais. Infelizmente, não é todo mundo. Imagina se a humanidade inteira estivesse aqui, minha internet nem ia aguentar. Mas a gente pode espalhar sementes do bem onde quer que nós estejamos. A Cláudia Cruz diz: bela reflexão. Que saibamos pôr em prática tudo o que aprendemos hoje. Agradeço por estar tendo essa oportunidade e por poder corrigir aquilo que ainda falta, para completar mais a nossa felicidade. É isso aí, Cláudia. É o processo, né? Você não precisava saber de tudo isso no dia que você casou. Se hoje você está aqui e você aprendeu algo de novo, é porque hoje você precisava aprender isso para crescer na vida, para crescer no amor conjugal. O Mozart diz: o amor dói. Exemplo: doe algo que você mais gosta e irá ver o amor. O amor dói, mas o amor realiza. Né? A dor e o prazer andam muito próximos. Então, o amor dói, concordo com você. Mas o amor é realizador, é plenificador. Ele nos faz experimentar o céu. O Ivan diz: o mundo ainda tem jeito. Com o amor tudo é possível. Concordo plenamente, Ivan. Tem jeito e vai dar certo. Ele é de Deus. A Iná diz: violência gera violência. Então temos que ter paciência. Contar até 10. Exatamente, Iná. E nós precisamos perceber que violência gera violência, mesmo quando a violência que gera é apenas interior. Às vezes nós entendemos esse violência gera violência só no nível exterior. Se eu bato no meu filho, ele vai bater no colega, que vai bater a professora e assim por diante. Não é só essa violência exterior. A violência interior. Se eu cultivo aquela raiva, aquele rancor, aquele ódio dentro de mim, essa violência exterior gera violência exterior. Rosana Tavares diz: é lindo demais o amor. E que bom que Deus tem paciência conosco e nos dá cada dia a chance e a graça de recomeçar. É isso aí, Rosana. Nunca parar. Nós nunca vamos parar de amar, sabia? Amor é a única coisa que vai durar para sempre. Tudo vai passar, diz São Paulo, no capítulo 13. As línguas passarão, as profecias desaparecerão,
Até a fé e a esperança vão passar, mas o amor nunca passará. Nós vamos amar ou devemos amar todos os dias da nossa vida sobre a terra, porque no céu o que nós vamos fazer é amar. O céu é o lugar da plenitude do amor. Lá nós vamos amar de verdade. Lá nós vamos amar sem limites. Por isso, vamos continuar recomeçando todos os dias até chegar à plenitude. O Ricardo diz: toda essa reflexão sobre a forma verdadeira de amar deveria ser utilizada pelos casais para uma revisão constante e rotineira sobre sua vida matrimonial e familiar. Com certeza, haveria mais harmonia, cumplicidade e união entre os cônjuges. É verdade, Ricardo. Eu que não me casei e não vou me casar, li esse capítulo nessa perspectiva. Embora eu não tenha me casado, eu preciso amar. Não um amor conjugal, mas um amor oblativo. E eu li nessa perspectiva de melhorar a minha forma de amar. Eu recordo aqui de novo a dica que eu dei lá atrás. Copia o link dessa live, amanhã ela já vai estar no YouTube, né? Copia o link da live aqui no Facebook ou no YouTube. Quem não tem Facebook consegue ver no YouTube. E manda para outros casais e digam para eles: vocês precisam ver essa live e fazer o exame a partir dessas qualidades do amor que o Papa apresenta. Vai ser muito bom, tenho certeza, para todos os casais. Soledad Veloso diz: em família, a água de São Domingos ajuda muito. O que é a água de São Domingos, Soledad? Eu não conheço essa. Explica para nós aí. A Maria Clara diz: foi muito bom sua explanação. Até meu marido veio ouvi-lo. Obrigado, padre. Que bom, olha só, vai fazendo efeito, né? E que bom, ficam convidados, você, Maria Clara e o marido, para continuar conosco toda quinta-feira, aprofundando Amores Letícia, e para ler o texto do Papa, né? A minha explanação é só uma tentativa muito limitada de recolher aquilo que o Papa apresenta nesse capítulo 4 da Amores Letícia. Maria Helena diz: eu tento ter paciência. E quando vejo que não é possível, corro para o Santíssimo e rezo. E espero a raiva secar até eu conseguir conversar sem dizer palavras que machucam. Graças a Deus tenho conseguido. Muito bem, Maria Helena. É isso mesmo. É só você se afastar do calor da situação. Esse ir ao Santíssimo e rezar é uma forma de se afastar do calor da situação para não reagir, né? Para suportar, esperar, né? Confiar. Tudo espera, tudo suporta, tudo crê, né? É isso aí, esse é o caminho. É assim que a gente exercita a paciência. Quanto mais a gente perde a paciência, menos a gente tem. Quando a gente consegue fazer essas fugas que nos ajudam a conter a impaciência, nós ganhamos paciência. A Esther está dizendo: o segredo é enxergar Cristo no outro, no próximo. É isso mesmo, Esther. Ele está no outro como está em nós. A Sônia diz: sobre o item 7, não se irrita, gostaria de citar Jean-Yves Leloup. É um longo caminho aprender a doçura. Eu diria, Sônia, que é um longo caminho aprender a amar. Todas as qualidades, não só a 7ª, todas elas demandam um longo caminho. Nenhuma das 13 qualidades que o Papa ressaltou lá do hino da Carta aos Coríntios são imediatas. A paciência demanda longo caminho, a doçura, como diz o Jean-Yves Leloup, a capacidade de não se irritar, tudo que nós falamos demanda um longo caminho.
Agora, o que é importante? Dar o primeiro passo, né? Um longo caminho só se percorre a partir do primeiro passo. Se você não der o primeiro passo em direção à doçura, você nunca vai chegar. Se você não der o primeiro passo em direção à paciência, você nunca vai chegar. O caminho é longo, mas o passo importante é o que eu dou hoje. A Patrícia diz: pastoral da sobriedade ajuda muito o aprendizado do perdão. É verdade, Patrícia. É uma pastoral belíssima, também desafiadora como a pastoral carcerária, mas extremamente necessária. São irmãos nossos, tanto os encarcerados quanto os drogadictos, que necessitam muito da nossa atenção, do nosso amor, da nossa dedicação. A Sirlene está dizendo: meus pais completaram dia 12 de setembro 63 anos de casados. Olha que maravilha, né? Oxalá nos matrimônios de hoje também se chegue tão longe, né? Que a gente vença a cultura, como é que o Papa chama essa cultura? A cultura do provisório. Que a gente vença a cultura do provisório, que mina as forças que fazem crescer a maturidade do amor conjugal. É preciso vencer o imediatismo da nossa cultura e fazer planos para sempre. Quem se casa sempre se casa para sempre. Ninguém se casa dizendo assim: vou casar, mas daqui um ano a gente separa. Quem tem isso em mente não se dá o luxo de casar-se, de celebrar o matrimônio, a menos que seja uma pessoa perturbada, né, psicologicamente abalada. Mas toda pessoa humana madura que pretende se casar, ter filhos, faz um projeto de eternidade. E olha que bonito quando um casal chega tão perto dessa eternidade como seus pais, que eu conheço, e que fazem 63 anos de casados. Parabéns para eles, viu? Também preciso me confessar, diz a Adriana, pois quantas coisas fazemos achando que estamos agindo certo. Já são 30 anos juntos e quantos trancos e barrancos. Mas posso dizer com certeza que também há muito amor. Com certeza, Adriana. Não haveria 30 anos se não houvesse muito amor em meio aos trancos e barrancos. Mas confessar-se também faz muito bem para o matrimônio, sabe? Quando cada um dos cônjuges se dispõe a avaliar, a rever a própria vida, a própria forma de amar e reconfigurá-la, e reiniciar, e recomeçar a partir do sacramento da penitência. Faz muito bem ao casal a confissão, tá? Então, não perca a oportunidade, não. Se hoje vocês sentiram essa cutucada, aproveitem. Aprofundem o exame de consciência, não tenham pressa, não vão confessar amanhã. Primeiro, leia de novo o capítulo 4, com um papelzinho do lado, fazendo uma listinha para não esquecer nada, e depois procure o padre e faça uma boa confissão. Vai ser muito saudável para o casamento, tenho certeza. Santa Teresinha está lembrando aqui a Josilene, dizia que o amor se alimenta de sacrifício. É verdade. Não existe amor fácil. O amor fácil não é amor. O amor se alimenta de sacrifício. Quem não se sacrifica nunca vai experimentar de verdade o que é amar. A Renata Pereira diz: restaurador o que nos traz. Eu pensava que vinha sabendo amar, me vi na arrogância. Eu precisava estar aqui. Gratidão pela oportunidade de aprender tanto. Gratidão, Padre Jean, admiração cada vez maior pela sensibilidade e sabedoria do nosso Papa Francisco. É verdade, Renata. O Papa tem uma sensibilidade incrível. E ele nos ajuda, as suas palavras, a nos restaurar, né? E que bom quando a gente se
reconhece. Se você se viu na arrogância, significa que essa arrogância hoje foi enforcada. Porque se ela tivesse reinando ainda, você jamais admitiria e jamais admitiria aqui publicamente. Então aproveita que ela foi enforcada e vence a arrogância, né, onde você a viu aí na sua vida, na sua forma de amar. Que bom que isso foi, que essa nossa live foi um kairós para você, para mim também, para todos nós. A Janete diz: obrigada, Padre Jean, por nos ajudar a compreender esta missão belíssima. Pois é, a nossa tarefa, a nossa forma oblativa de amar, ela comporta também esta missão de ajudar aqueles que amam de outra forma, né? Não é porque eu sou padre e não me caso que eu não preciso me aprofundar na forma do amor conjugal. Preciso me aprofundar, ainda que eu nunca vá amar dessa forma, mas para ajudar vocês a amar cada dia com maior perfeição, com maior maturidade, com maior crescimento, consolidação e aprofundamento, como disse o Papa. A Leninha diz: vejo que aos 41 anos de casada, não consegui ver este amor no nosso matrimônio. Leninha, ainda é tempo, né? 41 anos não é tudo, né? Às vezes os nossos olhos não estão enxergando bem por vários motivos. Não é só por miopia. Às vezes é uma lágrima, às vezes é um suor que escorreu e ardeu no olho. O certo é que a gente nem sempre vê bem. Agora, a gente não pode desanimar, né? E se um dia desanima, recomeça. Toma de novo, assume outra vez. Se não é correspondido, não importa, o amor é gratuito, né? Ame, não importa se o outro ama. Ame. É sempre tempo de recomeçar a amar. A Maria Clara diz: meu marido até deixou de assistir o futebol para ouvir a sua explanação. Que bom, Maria Clara. Mozart: para ter um grande amor entre os cônjuges, temos que fazer de todos os dias como se fosse o primeiro. Exato, Mozart. É recomeçar sempre. O Fabiano, padre Fabiano, lá de... como é que chama lá a terra dele? Caldas. Acho que é ele, né, se eu não me engano. Ainda que seu cônjuge nunca se interesse por aperfeiçoar o amor, não desista. O seu esforço por amar transforma a sua pessoa, a pessoa do seu cônjuge e toda a sua família. Amor é gratuidade. Exatamente, Padre Fabiano. E o amor é a única força que transforma o outro, né? Você nunca vai transformar o seu cônjuge pela raiva, pelo ódio, pela vingança, por nenhuma outra atitude. Só o amor transforma, dizia São Maximiliano Kolbe, aquele que se ofereceu para morrer no bunker da fome, no lugar de um pai de família. Então, ainda que o seu cônjuge não se interesse por aperfeiçoar no amor, não desista. Aperfeiçoe você e o seu aperfeiçoamento. Não é a sua perfeição, é o seu processo de aperfeiçoamento que vai transformar você, a ele e toda a família. Obrigado por essa contribuição, meu irmão. A Marisa Helena diz: em reflexão, sejas hoje melhor do que foi ontem. Em 30 dias você estará 30 vezes melhor. Vamos exercitar a paciência. Olha, se a gente exercitar em um mês, já vai fazer muita diferença. Que bom, vamos lá, isso mesmo. Soledad diz que, nas tensões do dia a dia, para não discutir, encha a boca de água. São Domingos ensinava isso aos casais. Olha que interessante, essa é a água de São Domingos, Soledad. Então, se você tem a tentação de discutir, encha a boca d'água. E lembra aí de São Domingos e da Soledad.
Wilson Ribeiro disse: o isolamento social nos deu a chance de aprendermos a amar, amar, amar muito mais. É isso aí. Que a gente vença o isolamento pelo amor, Wilson. Tia Celinha, excelente reflexão. Pena que hoje o amor para muitos virou uma troca de prazer. Exatamente, uma mercadoria erótica. Mas nós que trabalhamos com casais, devemos sempre testemunhar o amor de Deus através da nossa união. O amor é a base de tudo. Exatamente. O amor é o fundamento. O Papa começava dizendo isso, né? Essa base. E a melhor forma de transmitir o amor é pelo testemunho. E o matrimônio é exatamente isso. A vocação para ser sinal do amor de Deus. Olhando para você, tia Celinha, e para o Carlos, nós precisamos ver o amor de Deus em vocês. Assim vocês realizam a vocação matrimonial e a humanidade melhora. E esses jovens que só se interessam pela mercadoria erótica do prazer vão ver que existe algo mais. Especialmente porque o erótico uma hora passa. E se ele passar e não sobrar nada, o que vai ser dessa geração? Né? Mas o ágape tem que permanecer. Esse amor espiritual, oblativo. Né? O Papa Bento XVI, na encíclica Deus Caritas Est, ele dizia que todo amor nasce erótico, cresce filia e é vocacionado ao amadurecimento do ágape. Então, não significa jogar o eros fora. Né? Não, o Papa insiste muito na exortação Amoris Laetitia de que a sexualidade e o prazer são partes constitutivas do matrimônio, né? Do amor matrimonial. Então, a gente precisa ensinar isso para eles, porque às vezes eles acham que amar conforme a igreja ensina significa abrir mão do prazer, e tem gente que prega isso. Né? Significa viver um amor triste. Não, não, não. O que a igreja ensina, a igreja no seu magistério oficial ensina, é que o amor matrimonial é uma forma de realização da pessoa. Aliás, uma forma querida por Deus. Então, tudo que é absolutamente humano vai alcançar plenitude no matrimônio. E aí o prazer também. O matrimônio é um lugar de prazer sexual. É preciso dizer isso aos jovens que buscam só o prazer. Porque eles acham que vindo para a igreja, eles terão que abrir mão do prazer. E não é isso. A igreja, o matrimônio, o mistério de Deus vai levá-los à plenitude, inclusive do prazer. Quando eu dizia no tudo espera, vocês não esperam, vocês não imaginam o que seja o prazer. Quando na eternidade nós conhecermos o que é o prazer, nós vamos dizer assim, puxa, e a gente se contentava só com aquela porçãozinha, né? Tudo vai ser levado à plenitude na eternidade, inclusive o prazer. Leninha, de novo aqui, precisamos ter consciência que este amor verdadeiro nunca será tarde para começarmos a vivê-lo. Exatamente. Hoje é o dia de começar. A irmã Eusa diz, maravilhosa live. Acho que é a irmã Eusa mesmo, de Carvalhos. Maravilhosa live. O amor é a força recriadora da vida, permanentemente, em qualquer estado de vida. Exatamente, irmã. Nós que não nos casamos, não estamos dispensados do amor. Não somos solteirões desamados ou mal amados. Pelo contrário, somos chamados também a um amor noutra forma, de outro jeito, mais oblativo. Não que vocês não tenham que ser oblativos, mas somos chamados a amar em qualquer estado de vida. Pedro diz assim,
Hoje, de um lado, vemos o amor se tornar sinônimo de sexo. E de outro, vemos o amor ser visto como uma utopia. Como podemos testemunhar como família que o amor verdadeiro é possível e vale a pena? Pedro, viver esse amor, viver a plenitude do matrimônio sem caricaturas. O problema é que muitas vezes, quando se vai apresentar a grandeza do matrimônio, se apresenta uma caricatura, né? A gente vê por aí muitos grupos com certo radicalismo anti-erótico, digamos assim, né? Tomando aqui o erótico como o eros grego, que apresentam um ideal matrimonial sem o prazer sexual ou com o prazer sexual restrito à procriação, né? Isso assusta os jovens que estão aí tomando o amor como sinônimo de prazer. Nós precisamos, e aí vocês, casais, têm um papel fundamental, compreender os anseios da juventude e testemunhar a vida matrimonial e familiar dentro da forma, não dentro dos anseios da juventude, né? Ter a coragem de dizer à juventude: olha, o que vocês estão buscando, nós vivemos no nosso matrimônio. Só que tem um detalhe: aqui nós vivemos para sempre. Aqui nós vamos amadurecendo juntos. Vocês vão trocando tanto porque estão só procurando sexo, que vai chegar uma hora que não vai encontrar mais ninguém, né? Agora, nós que estamos casados, vamos chegar aos 63 anos de casados tendo um parceiro fixo, tendo um parceiro que ao longo de todo esse tempo cresceu ao meu lado e cresceu inclusive na dimensão da sexualidade, aprendendo a ser oblação também na relação sexual, né? Eu penso que isso é um caminho. Conhecer as angústias, as carências da juventude e tentar não adaptar no sentido pejorativo, mas oferecer o seu testemunho para preencher essa lacuna que eles têm. Eu digo aos meus casais de equipe de Nossa Senhora que às vezes nós pensamos que testemunho é quando alguém nos chama para dar um testemunho no encontro tal. E não é não, né? Testemunho é o nosso modo de ser. Quando você anda na rua com a sua esposa, como é que vocês andam? Como os casais de antigamente, que o marido ia na frente e a mulher com as crianças 10 metros atrás? Continua sendo assim? Espero que não. Se os jovens, seus alunos, que encontrarem você, a Laiara e as crianças, os 4 de mãos dadas pela rua, vão olhar para vocês e vão dizer assim: ué, por que eles estão de mãos dadas? Né? Vão ver aí o testemunho. Eu uma vez questionei os casais da minha equipe de Nossa Senhora, que eu acompanho, tem aí o Ricardo e a Cris que estão na sala, talvez tenha até mais por aí que eu não tenha visto ainda, mas eu disse para eles: quem olha a sua foto de perfil no Facebook encontra um testemunho do matrimônio? Né? Ser casado significa isso também. Mostrar a todo tempo que esse é o estado de vida que você assumiu. Não é o seu caso, Pedro, eu sei, mas tem muita gente que no perfil do Facebook ou de qualquer outra rede social faz questão de ser o solteirão, faz questão de ser a solteirona, né? A foto mais bem produzida, de 20 anos atrás, para todo mundo achar que é a sereia do pedaço, né? E assim por diante. Não, todos estes espaços de convivência social são espaços de testemunho. E às vezes a gente dá o testemunho sem nem saber que deu o testemunho.
Nilza diz, parabéns, padre, muitas coisas que o senhor falou nessa live, foi muito gratificante para mim. Deus abençoe o senhor. A nós todos, Nilza. Elisiane, o amor é decisão. Exatamente, Elisiane. Não é um sentimento, é uma decisão, é uma atitude. Eu escolho amar e preciso exercitar este amor todos os dias, sendo perseverante diante dos desafios que se apresentam. Assino embaixo. É isso mesmo. É isso mesmo o amor. Uma decisão, uma escolha livre e voluntária. Você escolheu, né? Se o seu marido não escolheu, leve a sério a sua escolha. Aquilo que o padre Fabiano dizia, a sua firmeza na sua escolha de amar vai acabar mudando ele também. A Leninha disse, Padre Jean está sempre nos dando a autoestima. Obrigada. Hoje e sempre por tudo, querido Pai Espiritual. Obrigado você, Leninha, que tanto me ajudou quando eu trabalhei no Marte, você e o Carlinhos, aí na Pastoral Familiar. Muito bem, terminamos por aqui, né? Quero agradecer a Miriam, que está aí escondidinha atrás da live, né? Ela está aqui na nossa sala, mas está escondidinha lá, só eu é que a vejo, e ela foi me passando os comentários de vocês aqui pelo chat privado, para eu não precisar ficar procurando os comentários de vocês, como eu fiz e me perdi muito na live passada. Então, agradeço a presença de vocês, agradeço esse nosso bate-papo. Semana que vem tem convidados, viu? Não se assustem, não vai ser mais lata da casa, não. Vai ter convidados e gente boa para nos ajudar a compreender o capítulo 5º da Amoris Laetitia. Já adianta aí a leitura, o amor se torna fecundo. A questão dos filhos, né? Então, o amor, ele tem que ser fecundo. Aliás, deixa eu aproveitar esse finalzinho para dizer para vocês o seguinte. Quem esteve aqui na nossa sala de bate-papo na semana passada, lembra que o Pedro me fez uma pergunta que eu não soube responder, não lembra? O Pedro me perguntou o seguinte, um casal que pode ter filhos naturais, mas opta por não tê-los para adotar filhos, realiza a plenitude da procriação como prevista no sacramento do matrimônio? Eu disse ao Pedro, e acho que a Rosana também afirmou que conhecia um casal nessa situação, eu disse a eles que eu não sabia responder, e de fato não sabia. Mas na sexta-feira, eu liguei para o padre Juninho, que é um canonista aqui da nossa diocese, e fiz a pergunta ao padre Juninho. E o padre Juninho me respondeu o seguinte, não realiza. Não está ao juízo do casal abrir mão da sua natural procriação para optar só pela adoção. Ele realizaria o bem da prole, né? Isso é como o direito chama, ele realizaria o bem da prole se ele somasse filhos adotivos aos seus filhos naturais. Mas não é direito do casal renunciar à procriação natural para optar só pela adoção. Ele precisaria juntar as duas coisas. Então, eu já adianto um pouquinho do que é o tema da próxima quinta-feira, respondendo a essa pergunta que ficou da semana passada. Nossos lembretes, né, de final de live, deixa eu colocar aqui para vocês. A partir de amanhã, a nossa live está disponível no YouTube. É só procurar lá, Paróquia de Careaçu. No final de semana, não deixe de celebrar a presença do Cristo na sua família, na sua casa, celebrar o Dia do Senhor em família. Aí nesse blog, nesse endereço, o dia do Senhor em família.blogspot.com, você encontra a partir de amanhã
o roteiro para celebrar o dia do Senhor aí na sua casa. Talvez você já esteja participando da missa presencialmente, mas tenha em casa alguém do grupo de risco que não pode participar ainda. Então vá à missa, mas depois celebre em casa com essa pessoa o dia do Senhor em família. Se você ainda não pode voltar à presença na Santa Missa Dominical, não deixe de celebrar em casa. Sua família é uma igreja doméstica, que celebra a presença do Senhor ressuscitado entre nós. Gente, muito boa noite para todos. Muito obrigado pela presença de todos. Compartilhe a nossa live, envie o link para outros casais, para que a gente possa, assim, semear a boa semente do amor no matrimônio. Essa boa semente que o Papa nos brindou neste 4º capítulo da Amoris Laetitia. Tenham todos uma boa noite e que o Beato Padre Victor, de quem nós estamos celebrando a sua novena, abençoe a todos os casais, a todas as famílias que estão presentes e representadas por vocês aqui na nossa live. Muito obrigado pela presença, pela participação. Miriam, obrigado mais uma vez pela preciosa colaboração. Fiquem todos com Deus e um bom descanso.